Vamos falar sobre nosso projeto de vida. O que é esse projeto de vida? Por que ele é? Por que existe esse projeto? Por que nós esquecemos? Você nasceu sabendo qual é o seu projeto de vida? O que vai acontecer quando você tiver com 40, 50, 60 anos? Eu não. Eu não lembro de nada. E tem um motivo. Tem um motivo. A gente vai descobrindo isso no meio da jornada. E vamos falar também sobre como achar esse projeto de vida, né? Como que a gente faz para encontrar. Porque cada um tem o seu. Então vamos lá. O que é esse projeto de vida? Ele é o script da novela. Sabe uma novela que passa na televisão? Antes de gravar a novela, cada ator recebe um livro. Um livro escrito com todas as falas da novela, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, com tudo descrito. Esse é o script da novela. É o livro que baseia toda a gravação da novela, certo? E na nossa vida acontece isso. Antes da gente encarnar, a gente está lá ainda como um pedacinho divino, como uma célula divina, ou uma estrelinha, depende da sua religião, depende de como você chama o processo de reencarnação. E esse conhecimento, gente, independe de religião, tá? Não importa qual é a sua religião. Mas antes da gente encarnar, a gente está lá com Deus e a gente faz um acordo com Ele. Por quê? Existe um motivo para a gente querer sair de lá da espiritualidade, do lado de Deus, e encarnar e voltar para a Terra. Existe um motivo para a gente reencarnar, para a gente ter todo esse processo de materialização e vir aqui para a Terra para passar um período de vida aqui, para executar algumas coisas, para acontecer algumas coisas, para aprender algumas coisas. Então existe um motivo para a nossa reencarnação, existe um motivo para a gente estar aqui. Senão não precisaria ter todo esse trabalho, né, de sair lá da espiritualidade e encarnar na Terra. Porque nós somos, gente, nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos, na verdade, um espírito que está encarnado por um certo tempo. A nossa vida principal é a vida espiritual. Né? Nós estamos encarnados aqui, nós estamos vivendo essa experiência na Terra, mas ela é momentânea. A nossa vida continua lá na espiritualidade, certo? Então a gente tem um motivo para estar aqui, um motivo para estar encarnado. E esse script da novela é que vai dizer o porquê que eu tô reencarnando, que eu quero reencarnar. Sempre os motivos, eles são grandiosos, eles são além da nossa figura humana aqui, da Terra. Tá? Os motivos, eles são sempre maiores do que o nosso ego. A gente tem, por missão, um personagem, né, nessa novela da vida. A gente tem que vestir esse personagem, a gente tem que proteger, cuidar, fazer as vontades desse personagem para a gente poder executar aquilo que a gente veio executar, certo? Lembrando que nada nesse mundo acontece se não estiver de acordo com as leis divinas. Se Deus não está de acordo, nada acontece, certo? Perguntas que surgem na mente. Até as maiores atrocidades, Deus está de acordo? Sim. Sim. Complexa a explicação sobre isso, mas hoje a gente vai se ater ao projeto de vida. Beleza? Vamos lá. Quem é o ator da novela? Vamos pegar essa comparação com a novela. Quem é o ator? O ator é o espírito, né? É o nosso espírito, que vai reencarnar no personagem, vestindo uma roupa do personagem. Eu não sou meu personagem. Eu não sou a Juliana. Eu sou um espírito que reencarnou como Juliana, agora, nessa vida. Beleza? Qual é o cenário da novela? O cenário da novela é o país que você mora, a cidade que você mora, a casa que você mora. Tudo o que tem à sua volta é o seu cenário. É o que você vai interagir. É o que vai dar um arcabouço para a sua história. Né? É o que vai dar uma continuidade na sua história. Quem são os coadjuvantes? Os coadjuvantes são seus amigos, sua família, as pessoas que você conhece na rua, aquela pessoa que você passou pela pessoa uma vez na vida.
também é um coadjuvante da sua história. E todos esses coadjuvantes, eles também estão encarnando o seu próprio personagem. Cada pessoa no mundo tem o seu projeto de vida. Todo mundo tem um projeto de vida único. Você não consegue transferir. Não é possível que outra pessoa interprete o seu papel. Não é possível que outra pessoa faça aquela cena para você. O projeto de vida é seu. E única e exclusivamente seu. Intransferível. Certo? Só que na novela tem um detalhe. A novela acontece um monte de coisa, um monte de confusão, e um puxa o tapete do outro, e tem os desafios na novela, o casal que não consegue ficar junto e tal. Chega na última semana, tudo dá certo e aparece lá, fim. Como se fosse um desenho de um conto de fadas. E viveram felizes para sempre. Gente, essa ideia do última semana dá tudo certo e fim, ou do conto de fadas de viveram felizes para sempre, fim, isso é uma ideia construída pela sociedade, tá? Isso não existe. Dá até uma taquicardia, assim, dá até um batimento exagerado no coração quando a gente fala que viveram felizes para sempre. Não existe. Eu mesma acreditei por muito tempo nisso, sofri para entender que isso não era verdade. A gente pode falar da novela como um script, né? Falar do projeto de vida como um script da novela, ou a gente pode falar como um videogame. Eu gosto de falar muito mais dessa abordagem do videogame, porque eu acho muito mais real. Porque no videogame não se ensina, não alimenta essa ideia de que tudo vai dar certo no final e ponto. E aí viveram felizes para sempre. Por quê? No videogame, a gente tem personagem, a gente tem o cenário, a gente tem os desafios, a gente tem os prêmios, né, as coisas boas que acontecem. Só que uma coisa que é muito mais próximo da realidade, muito mais próximo desse nosso projeto de vida real, são as fases. Nossa vida é cheia de fases. Nossa vida é cíclica. Nós temos ciclos, milhares de ciclos inseridos na nossa vida. Tem o ciclo menstrual nas mulheres, tem o ciclo das idades, os setênios, existe ciclo anual, ciclo lunar, tem muitos ciclos. Né? O ciclo das estações do ano, os ciclos de produção de alimento, né? Existem muitos ciclos na nossa vida, né? Ao nosso redor. Então eu acho muito mais justo comparar o projeto de vida com um videogame, né? Você tem o personagem. O personagem somos nós encarnados, né? Quem está atrás do videogame lá, no controle, né? Atrás do videogame não, quem está manipulando o controle é o nosso espírito, que está dando vida ao personagem. Esse personagem, durante as fases, ele vai ter que adquirir habilidades. Né? Eu tenho que aprender a dar um salto longo, eu tenho que aprender a subir numa corda, eu tenho que pegar alguma coisa naquela fase que eu vou precisar usar para outra. Né? Então toda fase existe um treinamento, uma aquisição de habilidades. No meio dessa fase também existem prêmios. Você come um docinho, você coleta moedas, existem prêmios, né? Existem coisas legais no meio dessa fase. Existem desafios também, existem aqueles bichinhos que a gente tem que pular em cima, porque o bichinho quer comer a gente, tem flores carnívoras que vão comer a gente. Então tem os desafios, tem as coisas ruins que a gente tem que desviar, né? E o mais interessante dessas fases é que é assim, conforme a gente vai adquirindo habilidades, a fase anterior ela fica mais fácil e a fase posterior fica mais difícil. Por quê? É assim, gente, é uma lei divina. A gente tem que adquirir habilidades nessa fase, com esses desafios que vêm pra gente poder estar mais apto a enfrentar a fase seguinte. Ah, então eu vou ficar só nessa fase aqui, porque essa aqui tá confortável, né? Eu já sei tudo que vai acontecer, eu já conheço a fase, eu não preciso passar para outra fase.
Mentira, não dá. Essa é a chamada zona de conforto. A zona de conforto não tem nada de confortável, gente. É uma zona de medo. Medo do futuro, medo do desconhecido, medo da vida, de se lançar para a vida. Não tem nada de confortável nessa zona de conforto. Existe uma negligência, né? Você estar parado por medo. Medo do que vai acontecer, medo dos desafios, medo de errar. Né? Medo de errar é orgulho. Como que eu vou falar para os outros que eu errei? Não, é orgulho. Então a gente tem medo de mudar de fase. Só que isso não acontece. Vocês já viram um videogame que quando o personagem para, a tela começa a empurrar ele para ele andar? Então, acontece isso. Quando a gente não se projeta na vida, quando a gente não vai, a vida empurra a gente. E isso, galera, é melhor vocês andarem. Porque quando a vida empurra, ou vai ou vai. E aí vai do jeito que for. Então é melhor a gente andar com a vida do que a gente ser empurrado. Dá muito mais trabalho. É muito mais doloroso. E tem alguns videogames também que tem tempo. Né? Você tem tempo para fazer aquela fase, para cruzar a frase. Cruzar aquela fase. Você tem um tempo. Se você estourar aquele tempo, o bichinho morre. Acabou. Começa a outra vida. Entendeu? Não dá para ficar na mesma fase. A gente tem que mudar de fase. E quando chega lá no finalzinho da fase, né, no finalzinho dos ciclos de vida, existe quem? O chefão. Cara, o chefão é tenso. Não sei se vocês já reconheceram isso na vida de vocês. Quando chega no final de ciclo, tem muita gente que fala: ai meu Deus, estou no meu inferno astral. Parece que tudo acontece. Tudo de errado acontece, tudo de ruim acontece. Isso é final de ciclo. Final de ciclo são os fechamentos, né? Você é a finalização daquele seu ciclo, a finalização daquela fase. Você precisa resolver aquilo que você não resolveu ainda. Porque o que está resolvido, beleza, passou. Mas o que não está resolvido, você precisa resolver até aquele ponto. Isso é final de ciclo. Por isso que eu falo, gente, vamos trabalhando com a vida, vamos encarando a vida do jeito que é, vamos aceitando os desafios para criar habilidades, porque chegar em final de ciclo, sem ter trabalhado essas habilidades antes, olha, eu posso dizer com toda a moral do mundo, é difícil, gente. É difícil, dói, exige um recurso nosso, uma força tão absurda que é melhor a gente enfrentar a vida do jeito que ela é, né? Com todos os desafios, com todas as fases, com todas as dúvidas. Mas tem uma coisa legal, a gente vai lá, a gente enfrenta esse chefão, é difícil, é aquelas coisas que exigem muito da nossa capacidade, mas depois que a gente cruza a linha de chegada, que a gente chega, que termina a fase, estoura foguete, estoura fogo de artifício, cai um monte de moedinha, uma chuva de glitter colorido, tudo brilhante, uhul, você ganhou, o bichinho era assim. Então existe uma comemoração muito boa no final da fase. Sabe aquela sensação que você tá naquele perrengue e tal, e naquela tempestade, trovoada para tudo quanto é lado, e de repente a chuva passa e o sol se abre. Você fala, ah, que bom, nossa, aliviou. E aí passa um período da sua vida muito tranquilo, aonde os prêmios vêm, a comemoração chega até você. Sabe aquela frase, sempre, depois da tormenta vem sempre o sol? Ai, gente, perdi como que é a frase. Ah, depois da chuva o sol aparece. É essa frase. Sempre depois de um perrengue, a gente tem um prêmio, a gente tem um alívio. Tanto é que muitas vezes a gente olha e fala, putz, passaria por tudo outra vez, faria tudo de novo para receber o que eu estou recebendo agora, para receber esse alívio que eu estou recebendo agora, para ganhar esse prêmio que eu estou recebendo agora. Tudo de novo. Se eu soubesse, eu faria antes. Nossa, se eu soubesse disso antes, teria começado mais cedo. Quantas vezes a gente não fala isso? Não é verdade?